superior, tendo que é o suficiente para iniciar o magistério, uma instituição de ensino. Para vocês terem uma ideia, eu iniciei o magistério no ensino superior em cursos de administração de empresas e ciências contábeis, na Universidade Camilo Castelo Branco, em Itaquera, dando aula de direito social ou direito do trabalho. Posteriormente, eu fui para a Faculdade de Direito, onde até hoje sou professor de processo civil, de direito do trabalho, de prática forense. São essas as minhas habilidades como docente. Mas, ainda a especialização, a regulamentação mais recente é uma resolução do Conselho Nacional do Ensino, que é o Conselho de Ensino Superior, Câmara de Ensino Superior, número 1, de 8/6/2007, regulando como os cursos, e aqui essa resolução em comento, número 1, ela diz que somente instituições de ensino superior credenciadas é que poderiam oferecer os cursos. Aí nós tivemos, ano passado, mais uma resolução, que aí também está mencionada, e é a resolução CNE-CES, número 5, de 25/9/2008, permitindo que até instituições que não são instituições de ensino regulares possam, desde que credenciadas pelo MEC, possam também oferecer cursos de especialização. E nós temos também cursos de especialização à distância, desde que hoje o ensino à distância ainda não é uma realidade palpável, mas muitos cursos de especialização, aqui em São Paulo, ligados a cursinhos, têm oferecido os cursos à distância. A Associação dos Advogados de São Paulo, ela tem, em convênio com a FGV, com outras instituições de ensino, também tem propiciado cursos à distância. Tem as subseções da OAB, no interior de São Paulo, com 38 a ASP tem convênio. E à distância, ou faz telepresencial, ou por meio da internet, que as aulas são transmitidas. Então, é uma outra realidade até para facilitar, principalmente a distância. Aqueles cursos, a maioria das universidades mais tradicionais, os cursos são presenciais. Mackenzie mesmo é só presencial, não tem ainda a distância. Para o ensino à distância, as instituições de ensino têm que estar credenciadas para tanto. No MEC não bastasse a tecnologia, ter que alugar um satélite, não é tão simples, e o aparelhamento, a aparelhagem que é necessária para um curso desse é caríssimo. Não é fácil não, mas está aí à disposição. Então, portanto, é o curso de especialização para aqueles interessados em administração de empresas, MBAs, que vem lá da tradição americana. Os cursos que eram oferecidos, às vezes são cursos até de aperfeiçoamento, que eles tratam como MBAs. No Brasil, MBAs são os cursos de especialização voltados para a área, ou as áreas de administração e afins. O segundo aspecto que eu gostaria de falar a vocês é sobre pós-graduação stricto sensu, específico. Os cursos de stricto sensu são os cursos de mestrado e doutorado. E nós particularizamos aqui mais à frente o que nós mencionamos aí, o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. No tocante aos cursos de mestrado e doutorado, qual é a finalidade de um curso de mestrado, de um curso de doutorado? Antes da própria Lei de Diretrizes e Bases e de uma resolução recém de junho deste ano do MEC, é a portaria normativa número 7 do MEC, que regulamentou o mestrado profissional. O mestrado até então era o mestrado acadêmico e o doutorado. A Universidade de São Paulo, onde o professor Paula de Casseb é doutor em Direito Constitucional, lá na Universidade de São Paulo não tem como pré-requisito o mestrado para o doutorado. E assim como também, para o mestrado não se exige a especialização. É certo que, pela nossa experiência como docentes e na vida acadêmica, nós devemos recomendar a vocês o seguinte: olha, vocês querem trilhar uma vida acadêmica? Primeiro, aperfeiçoar-se numa determinada área do saber jurídico, como especialistas.
com uma dose, com uma experiência, com uma vivência, o mestrado. A PUC, e o Mackenzie e outras instituições de ensino superior, como pré-requisito para o doutorado, tem que ter o mestrado. Então, não é possível. Na USP, excepcionalmente. Normalmente, às vezes, o aluno ingressa como mestrando e acaba convertendo o mestrado em doutorado. Mas isso depende do orientador, dele entender que o aluno está maduro para o doutorado. Tanto o mestrado quanto o doutorado conferem aquele que conclui os seus créditos, não bastasse os créditos. E na especialização, nós não mencionamos, é requisito para a conclusão do curso, um trabalho de conclusão de curso, que vocês aqui na graduação também terão que realizar. Só que na especialização denomina-se TCCs, ou monografias, como quiserem. É a monografia. A FMU, por exemplo, tem defesa oral. No Mackenzie, na PUC, não tem defesa oral, basta apresentar, ou uma banca examinadora, ou professores vão examinar a monografia ou TCC na especialização. Tanto no mestrado quanto no doutorado, o aluno tem que apresentar um trabalho. No mestrado denomina-se dissertação. No doutorado, tese. Havia um tabu antigamente, que a tese tem que ser inédita. E aí eu sempre pergunto às vezes ao aluno, bom, mas o que é inédito hoje? Com a internet, o mundo globalizado, o que é inédito? Eu ontem tomei conhecimento de um trabalho da USP, de um doutoramento, o professor Alfredo Migliori, filho, ele fez um trabalho do morto, o direito do morto. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, até o livro foi me exibido. Vejo que a tese dele é inédita, porque ninguém escreveu sobre o assunto. Porém, lógico, ele tem que buscar as fontes de pesquisa para ele concluir aquele trabalho. Tanto no mestrado quanto no doutorado, o que se enfatiza é a pesquisa. Evidentemente, tem uma área de concentração, tanto no mestrado quanto no doutorado. Nessa área de concentração, aqui o aluno estiver vinculado, ele vai passar sob a orientação já de um professor, ele já vai ter orientação sobre aquela sua dissertação ou sobre sua tese, como encaminhar-se, como a pesquisa deve ser realizada. Evidentemente que nós temos a metodologia do trabalho científico, inúmeras obras, quase todas as faculdades, às vezes na graduação, e nós no Mackenzie, nós temos no pós-graduação, essa disciplina, metodologia do trabalho científico, que visa dar ao aluno o conhecimento necessário de como ele deve elaborar uma monografia jurídica, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Mas marcantemente, portanto, no mestrado e doutorado, é a pesquisa científica. Evidentemente, assim, nós pensamos que pesquisadores, no campo do direito, a pesquisa é coisa para os médicos, ou os físicos, os matemáticos. Toda a ciência humana permite a pesquisa. Ora, como é que nós vamos saber que em Roma, por exemplo, determinado instituto jurídico era aplicado? Evidentemente que é pesquisa. Hoje nós lemos um livro assim, nós temos os livros de doutrina, os doutrinadores citam a fonte de referência, mas ele fez uma pesquisa. Toda obra, todo livro que vocês têm aí, quer os manuais, quer os não manuais, obras de pesquisa científica, não é? Para chegar. Evidentemente que é uma diferença. Vocês podem verificar que todos aqueles que conseguem o grau de mestre e doutor, normalmente eles publicam as respectivas dissertações ou as teses. Mas isso faz parte, não é? Até para que todos tomem conhecimento do que se pesquisou e do que se divulgou, que está sendo publicado. Ao concluir o curso, os alunos do mestrado e doutorado são submetidos a uma banca examinadora. A defesa é oral. Não bastasse a apresentação de um trabalho escrito, dissertação no mestrado, tese no doutorado, uma banca. No mestrado são 3 componentes da banca. Necessariamente o orientador. Depende de cada instituição, é feito, normalmente pelas regras das universidades, que mantêm programas de pós-graduação estrito sensu, é feito convite a professores de outras instituições, não só daquela instituição